Fala aí, galera da segunda série, beleza? Então, olha só. Hoje a gente vai terminar a nossa aula de Japão, tá? Eu vou revisitar alguns conteúdos que a gente viu nos primeiros vídeos que eu postei na página e eu vou complementar hoje com os assuntos que a gente ainda não tinha abordado. Vou aproveitar que a partir de hoje a gente tem aí a chance de poder acompanhar o PowerPoint junto com a aula, para a gente poder fazer uma revisãozinha mesmo, tá? Daquilo que já foi feito, daquilo que já foi dito sobre o Japão, e que de repente não tenha ficado muito claro. Hoje com o PowerPoint eu acho que a gente vai ter uma compreensão maior, tá bom? Então vamos lá, a gente começa com essa bela imagem, né, da cidade de Tóquio com o Monte Fuji ao fundo, e a gente chama mesmo o Japão de Terra do Sol Nascente, justo porque ele é o país mais importante que fica mais a leste, tá? Então quando a gente vai, inclusive, trabalhar o conteúdo de fuso horário, a gente usa sempre o Japão como referência, né? A gente fala, ó, aqui no Brasil é meio-dia, no Japão já é meia-noite, justamente porque é o país de maior peso aí que está mais à frente, onde o Sol nasce primeiro, tá certo? Entre aspas. Então, por isso, Terra do Sol Nascente. Bom, vamos acompanhar aqui agora o segundo slide, que mostra exatamente o mapa da Ásia e essa bolinha vermelha mostra exatamente o Japão, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, uma visualização mesmo, tá, de qual é a posição do Japão em relação à Ásia, tá? Porque eu gosto sempre de, quando a gente está tratando de algum país específico, mostrar a localização geográfica em relação ao restante do continente, porque aqui no Brasil a gente está muito mal acostumado, né? O Brasil é enorme, o Brasil é metade da América do Sul, praticamente, e a gente tem uma posição muito privilegiada. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que nem sempre os países estão em posição muito confortável do ponto de vista geográfico e aí, consequentemente, do ponto de vista geopolítico. É o que acontece aí com o Japão. O Japão é um país pequeno, né, um arquipélago ocupado basicamente em duas ilhas, e eles têm aqui, ó, são vizinhos da Rússia, são vizinhos da China, certo? São vizinhos das Coreias, a Península da Coreia está aqui, ao sul e sudeste asiático, os países que mais crescem na região. Então, é uma posição geopolítica interessante, por um lado, porque dá ao Japão a possibilidade de fazer muito comércio, a gente já vai falar disso, mas ao mesmo tempo é uma posição que pode vir a ser vulnerável, né? Então, né, diferente do que acontece, voltando ao exemplo do Brasil, em que a gente se impõe pelo tamanho, dá para perceber que não é o caso do Japão. Bom, o Japão ele faz parte dessa cooperação econômica Ásia-Pacífico, que é a APEC. Esses países aqui, todos que estão coloridinhos, né, fazem parte da Bacia do Pacífico, e aqui a gente tem uma condição geográfica muito interessante, porque é o seguinte, ó, ao contrário do que as pessoas podem pensar num primeiro momento, né, o Oceano Pacífico não é um obstáculo, na verdade ele é um fator integrador, né? Porque é através do Oceano Pacífico que acontece exatamente as relações comerciais. E a gente aqui vai ter dois países sul-americanos, o Chile e o Peru, que fazem parte dessa associação, tá certo? Então, é uma zona de livre comércio, onde, de uma maneira geral, esses países trocam mercadorias sem cobrar taxas de importação. Não são todas as mercadorias, tá certo? Existe sempre uma lista de exceções, mas, de qualquer maneira, né, de toda forma, é um agente facilitador das relações econômicas aqui na Bacia do Pacífico, tá? E o Japão aqui, ó, faz parte, tá certo? Como não poderia deixar de ser, um país da grandeza do Japão, não em termos de território, mas peso econômico, industrial, tudo isso, não poderia ficar de fora de uma associação como essa. Bom, estou mostrando aqui para vocês o arquipélago japonês, certo? A gente mostrou lá primeiro o Japão em comparação à região, né, em comparação à Ásia. É, Alguns dados sobre o Japão: são 130 milhões de habitantes, é uma população muito grande para o tamanho do território. O Japão tem uma das maiores densidades demográficas do mundo por conta disso. É o terceiro PIB mundial, só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Eles vivem, em média, 84 anos, tá?
estima-se que as mulheres vivam algo em torno de 86 anos, ou seja, a expectativa de vida feminina é maior ainda. É, assim, de longe, a maior expectativa de vida do mundo. O Japão tem também a maior proporção de população centenária do mundo. Então, eles vivem muito, tá certo? De uma maneira geral. E isso se deve a algumas questões. Se deve à alimentação, ao próprio modo de vida japonês, que em boa medida contribui para essa longevidade. É claro, o que eles conseguem fazer com a economia, que é transformar isso em assistência, para a sua população, eles conseguem garantir para a sua população pelo menos o mínimo. A população japonesa como um todo vai ter pelo menos dignidade aí para poder viver, para poder tocar sua vida. Então isso acaba levando a essa longevidade. Por último aí, eles são o 11º no ranking do IDH. Pode parecer pouco, né? Mas o Japão ele vem enfrentando nos últimos anos alguns problemas econômicos, vem enfrentando algumas questões ligadas à saúde, algumas questões ligadas à qualidade de vida dos jovens. Eu vou tratar de tudo isso aqui. E essas questões acabaram derrubando um pouquinho o IDH japonês, mas ainda assim é excelente, né? Um IDH muito alto, entre quase 200 países que acabou entrando nesse ranking do IDH. O Japão está em 11º, é claro que é muito bom. Pessoal, a posição geográfica do Japão, ela acaba gerando uma questão meio ingrata aí, porque o Japão, na verdade, o arquipélago japonês é um produto do Anel de Fogo do Pacífico. O arquipélago japonês é um arquipélago vulcânico, que recente, extremamente recente, e essas 3 imagens aqui mostram, primeiro, o chamado Anel de Fogo do Pacífico, que mostra os limites, principalmente da placa do Pacífico. Vocês já viram isso em geologia geral, né? São exatamente nesses limites entre as placas onde a gente tem mais atividade geológica. Então, o Japão acaba sofrendo bastante com vulcões, terremotos e tsunamis, certo? Isso, claro, que traz tensões, traz prejuízos econômicos, e o mais recente aí foi, sem dúvida nenhuma, o da usina nuclear de Fukushima, que foi atingida por um terremoto e por uma tsunami. E é claro que os danos foram grandes, o reator quase explodiu, é pior que poderia ter acontecido com a usina, mas ainda bem que não explodiu. Mesmo assim, houve vazamento de material radioativo, e aqui eu separei para vocês algumas fotos. Primeiro, a usina antes do acidente, né? Depois aqui as pessoas trabalhando já na tentativa de reconstruir a usina, né? De reconstruir principalmente o entorno. Aqui a tentativa de apagar incêndios, né? Porque houve algumas explosões aí ao longo logo após o terremoto, logo após a tsunami, certo? Então foi o último grande desastre causado exatamente por terremotos e tsunamis, que são comuns no Japão. A terra treme praticamente todo dia, exatamente por conta daquela condição que eu mostrei antes, a posição geográfica no Anel de Fogo do Pacífico, tá certo? No que a gente vai chamar de Anel de Fogo do Pacífico. Ao mesmo tempo que essa atividade geológica produziu o arquipélago japonês, efetivamente, ele causa até hoje uma instabilidade geológica muito grande, certo? Bom, vamos fazer uma revisão do que eu falei nos vídeos anteriores. Ó. Vamos falar da Era Meiji, que foi exatamente quando o Japão começa o seu processo de industrialização. Na verdade, é mais amplo isso, né? Um processo de ocidentalização, como a gente já falou. Vai ser o primeiro país asiático a fazer parte da expansão capitalista industrial. Não tinha. Ninguém falava em China, Coreia, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Indonésia, nada disso, Singapura, certo? O Japão vai ser pioneiro e vai funcionar como uma espécie de âncora mesmo na Ásia durante o processo de industrialização. O Japão vai fazer parte do grupo de países que vai conseguir o que a gente vai chamar de industrialização clássica, né? É aquela galera que vai fazer a Revolução Industrial primeiro que todo mundo. Bom, vai se transformar em função disso em uma referência, não só do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista militar. Tanto que o Japão participa
como protagonista da Segunda Guerra Mundial. Por último, né, exatamente essa questão do protagonismo na Segunda Guerra Mundial, é o Japão que faz os Estados Unidos entrarem na guerra com o ataque a Pearl Harbor, né, e em seguida eles recebem o contra-ataque, a cidade de Tóquio é atacada, mas o Império Japonês vai ser o primeiro país do mundo que vai ter a audácia, que vai ter a astúcia de atacar o território estadunidense, não é aquele território continental que a gente conhece, que se destaca no mapa, vai ser o arquipélago no Havaí, mas ainda assim é território estadunidense, tá certo? Bom, o Japão vai viver sempre esse embate entre o moderno e o tradicional, né? Como essa foto mostra, você tem uma arquitetura que está associada a qualquer cidade ocidental, né? Esses prédios aí modernos, novos, espelhados e tal. E do lado, né? Essa é uma foto do Palácio do Imperador, no Japão, essa arquitetura, né? Bem característica, tá? do Japão, que ficou na era anterior ao Meiji, certo? A partir da era Meiji, como eu disse, o Japão começa um processo de ocidentalização, inclusive na arquitetura. O Meiji ele vai trazer profissionais qualificados da Europa, dos Estados Unidos, e é, vai, ele vai trabalhar essa modernização porque ele tem uma preocupação que não fazer com que o Japão fique para trás, sabe? Não fazer com que o Japão fique lá perdido num tempo passado, enquanto as outras nações se desenvolvem. Então, o imperador vai ter essa preocupação e é por isso que ele entra nessa onda de tentar modernizar o Japão, certo? Bom, no pós-guerra vai acontecer o que a gente chama de milagre japonês, né? A partir de um altíssimo comprometimento da população com o projeto de recuperação nacional, a população vai se unir. A derrota na guerra, as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, acabam fazendo com que haja uma mobilização muito grande da população japonesa para a reconstrução do país e para recolocar o país em uma posição de destaque, principalmente do ponto de vista econômico, tá certo? Então isso vai fazer muita diferença. Isso é claro que isso é ajudado por uma questão cultural, né? A gente está falando de japoneses que são altamente, têm uma disciplina, né? Isso tem uma relação também com a religião shintoísta. Eles têm uma disciplina muito grande, eles dedicam-se à perfeição em tudo que fazem, desde o momento que acordam até o momento que vão dormir. Então, é claro que isso ajudou bastante, né, nesse aspecto, a recuperação econômica e industrial do Japão. Bom, é, uma estratégia que eles usaram e que funcionou bastante foi a estratégia do aperfeiçoamento de tecnologias que já existiam. Então, eles não estavam muito preocupados em inventar coisas muito novas, e sim desenvolver coisas que já existiam, e funcionou. E por último, uma estratégia muito arriscada, que foi a desvalorização vertiginosa do Ien. A gente falou na semana passada, eu até fiz a conta, né? É, fiz a relação entre dólar e Ien para vocês verem. E isso acabou levando os produtos japoneses a terem um preço muito competitivo no mercado. Tá? Porque, como eu não. O Japão, os produtos japoneses até a década de 50, 60 não eram conhecidos no mundo. Então, como é que eu entro em um mercado se as pessoas não conhecem o meu produto? Pelo preço, né? Então, o preço vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal atrativo. E eles conseguem isso praticando essa estratégia econômica de extrema desvalorização da moeda. Como eu já disse, isso, do ponto de vista técnico, pode vir a causar um grande problema na economia, mas no caso do Japão, eles conseguiram fazer dar certo. Bom, e essa imagem, na verdade, ela mostra as principais empresas japonesas, que são conhecidas como zaibatsus, que são os grandes conglomerados, que pertencem a algumas famílias, duas, três dezenas de famílias, e essa galera concentra a maior parte da riqueza do Japão, e são multinacionais que acabam por espalhar as suas marcas e espalhar também a bandeira japonesa pelo resto do mundo. É importante isso porque hoje o Japão acabou conquistando um respeito graças ao que essas empresas significam, né? Então, você tem aqui uma Toyota, uma Honda, uma Mitsubishi, a Nissan, Canon, são todas empresas
que você conhece, que você hoje são marcas que você conhece, que você confia. Tem aqui a seguradora Tokio Marine também. Outras marcas não são tão conhecidas da gente aqui no Brasil, mas são marcas muito importantes e famosas no mundo. Então, isso pavimentou o caminho para que os produtos japoneses hoje não precisem mais tanto daquela estratégia do preço baixo, da desvalorização. Hoje eles já são reconhecidos como produtos efetivamente de muita qualidade, e é claro que isso faz uma diferença danada, uma diferença positiva muito grande na economia japonesa, certo? Esse camarada aí, pessoal, esse senhor aí que morreu com 100 anos de idade, aí é o fundador da Toyota, e o idealizador do toyotismo, que vocês tanto estudam. É o Eiji Toyoda. Ele nasceu em 1913, e morreu há 7 anos atrás, em 2013, como eu disse, com 100 anos. Eu acho importante mostrar a foto dele, personalizar, né, uma pessoa que foi tão importante para a indústria no mundo, é o idealizador do modelo industrial que a gente usa até hoje, tá certo? E é o cofundador de uma das fábricas de automóveis de maior sucesso no mundo, tá certo? Hoje a Toyota hoje atinge um mercado global aí com bastante facilidade, tá certo? Então é um dos grandes ícones, sem dúvida nenhuma, do processo de industrialização do Japão e que acabou se transformando também numa figura mundial, certo? Bom, o Japão é conhecido também por conta da sua estrutura urbana e principalmente por conta das megalópolis interligadas pelos famosos trens-balas. Então a gente vai ter aqui, ó, a maior delas, que é Tóquio e Yokohama. Elas são relativamente próximas, tá? E elas são interligadas por esse trem aqui, que atinge velocidades altíssimas e faz com que a ligação entre as cidades seja muito rápida. O que o trem-bala permite? Ele permite uma integração da dinâmica socioespacial. É por isso que essas cidades formam megalópolis efetivamente. Por quê? Porque eu consigo sair de uma cidade pela manhã, ir até a outra, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para ir ao médico, ou para resolver algum problema, e voltar no mesmo dia. E tudo isso a um custo relativamente acessível. É isso que caracteriza uma megalópole. E o Japão conseguiu, através dos trens de alta velocidade, garantir esse funcionamento das megalópolis, tá certo? Eu vou voltar lá no mapinha. Então, esses trens eles acabam interligando a ilha, a maior ilha japonesa, como um todo, tá certo? E a partir de Tóquio você consegue chegar às principais cidades, tá? Chega em Yokohama, chega em Nagoya, chega em Osaka, Kobe, enfim. Tá? Então é um sistema de transportes eficiente que acaba tornando essa dinâmica socioespacial aí muito mais facilitada. Bom, o Japão tem uma questão populacional muito séria, aí essas pirâmides etárias aqui mostram isso muito bem, porque a população está envelhecendo muito rápido. Olha a projeção que eles têm para 2065, a base da pirâmide muito estreita, aí o topo da pirâmide aqui largo, né? Porque como a gente já vê, eles têm uma expectativa de vida muito alta. E isso aqui gera sérios problemas, né? Porque pensa comigo, esses caras mais novos, né, mais jovens, em tese, eles são os mais produtivos, né? Tudo bem? O camarada aí com 40, 50 anos, a gente acredita hoje que ele chegou no seu auge em função dele ter experiência, em função dele ainda estar muito bem fisicamente, ter uma formação, poder ter uma formação acadêmica também interessante. Então esse cara ele pode ser o mais produtivo, ele pode ser a mão de obra mais interessante para o mercado de trabalho. Tá? Só que, mesmo nessa faixa etária, a proporção de pessoas está diminuindo no Japão. Aí está aumentando muito a proporção de idosos que, né, começam, todos nós, na medida em que a gente vai envelhecendo, a gente começa a aparentar os problemas, né, da idade, problemas físicos, limitações físicas, né? Em alguns casos, problema de memória, problema de esquecimento. Então, assim, não é muito fácil coordenar uma estrutura de população
que tenha uma quantidade muito grande de pessoas mais idosas, uma quantidade menor de pessoas adultas, né, chamadas adultos, uma quantidade muito pequena de crianças e jovens. Fora que, num segundo momento, isso pode gerar uma redução do tamanho da sua população, né, que não é interessante para ninguém. Então, o Japão ele precisa resolver esse desafio. A principal questão aí está ligada à taxa de fecundidade no Japão, que é baixíssima, as pessoas não têm filhos. Tá? Eu trouxe aqui um dado para vocês. Ó. Olha para esse segundo gráfico aqui, que mostra onde as mulheres têm menos filhos. Né? Então, o Japão está nesse gráfico, a taxa de fecundidade é 1,3. Existem lugares onde as mulheres têm menos filhos, mas no Japão a taxa de fecundidade é muito baixa. A taxa de fecundidade ideal é de 2 filhos por mulher, porque qual é a ideia? Você tem duas pessoas, né, um casal, que vão gerar um descendente fértil, tá certo? E quando essas duas pessoas morrerem, em tese, o interessante é que elas deixassem duas no lugar, né, para a população assim ficar estável. Deu para entender? Agora, quando você tem menos de 2 filhos por mulher, você, no longo prazo, começa a experimentar uma redução do tamanho da população. Tá certo? Então, é por isso que seria importante o, o, o Japão começar a fazer uma política de incentivo à natalidade mais efetiva, porque ele já vem fazendo há algum tempo, mas não está adiantando muito, tá certo? A galera não gosta aí de ter, por vários motivos, tá? A galera tem um folclore aí em torno do japonês, né? Que o japonês não gosta de sexo, etc e tal, mas na verdade tem outras questões. Tem o custo de ter um filho que é muito alto, tem questões culturais, sim, ligadas a comprometimento com o trabalho. Então, há algumas questões que fazem com que os japoneses tenham poucos filhos. Então, cabe aí ao Estado, cabe ao governo japonês encontrar uma saída para isso. Nesse segundo gráfico, desculpa, eu fiz bobagem aqui. Pronto. Nesse segundo gráfico, que na verdade está aparecendo em primeiro aí, é um dado muito preocupante entre os japoneses, que é o número de suicídios entre jovens. Tá? Reparem que o Japão lidera um número de suicídios, né, entre jovens no mundo, tá certo? É claro que isso é uma proporção. Os Estados Unidos aqui têm uma quantidade grande de jovens que morrem, mas é por acidentes. Ó. No Japão, a maior parte dos jovens morrem por suicídio. E os motivos são os mais variados. Tá? Há uma preocupação, claro, há uma mobilização muito grande das autoridades, sobretudo do Ministério da Educação no Japão, porque a galera está se suicidando por conta de bullying nas escolas, por conta de uma cobrança muito grande com relação a desempenho, né, nos estudos. A galera é muito imediatista, então acaba, e como não consegue conquistar aquilo que deseja na velocidade que gostaria, acaba aumentando a pressão. Tem uma outra questão que eles estão colocando, que é o tempo que as pessoas passam em frente aos equipamentos eletrônicos, celular, televisão. E na sociologia a gente sabe que o processo de construção social e o processo de amadurecimento da nossa mente, ele historicamente, desde que o primeiro primata ficou de pé, tá? Ele é feito na relação humana, no contato humano. E a gente está tendo agora uma experiência, né, infeliz, do quanto isso faz falta, que é agora na quarentena, né, que é agora na pandemia. Então, essa coisa de ficar trancado no quarto, muito tempo no celular ou em um dispositivo móvel, tá? Tem consequências, tá certo? E uma dessas consequências tristes no Japão é exatamente o aumento do número de suicídio de pessoas muito jovens. É uma outra questão que eles vão precisar lidar aí, certo? Bom, para a gente finalizar, vamos falar das questões agrárias, né? A questão agrária japonesa, já no primeiro slide já dá para ver aí como é que os caras tentam se virar. Tá? Primeiro, aqui desculpa, aqui do lado a agricultura de jardinagem, né? Famosa no Japão.
Eles usam já para aproveitar o espaço, né, das encostas. Isso aqui é a risicultura, a cultura do arroz. E olha aqui o que os caras desenvolveram para poder aproveitar espaço, né? Estão plantando em plataformas justamente para poder aproveitar ao máximo aí o pouco espaço que eles têm, né? Como eu disse, são 130 milhões de pessoas, tá certo? Pouquíssimo espaço físico para plantar, então eles acabam tendo que importar bastante comida, tá certo? Desenvolveram por conta disso uma comida que aqui no Brasil acabou virando moda, né? Como em outros lugares do mundo, que é o peixe e o arroz. Então formam a base mesmo da alimentação dos caras. É uma ilha, né? Um arquipélago, então um arquipélago vulcânico. O arroz eu consigo cultivar em pequenos espaços e os frutos do mar estão aí. Então os caras sempre basearam bastante a sua alimentação nesses dois alimentos, certo? Bom, aqui vem um dado muito sinistro, que é o gasto do Japão com agrotóxicos. O Japão é o líder em gastos mundiais com agrotóxicos. O Brasil, a gente sabe que é um grande consumidor de agrotóxicos. O Brasil importa muito, mas em relação à produção, em relação à área que tem, o Japão é líder do mundo disparado. Vocês podem perceber aqui. E é claro que isso é uma preocupação, e uma preocupação de um problema que pode piorar, porque o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, ele está com um projeto, tá, que eu coloquei aqui do lado, que vai estimular a incorporação de terras por parte de empresas, porque qual é o argumento que ele usa? Que as plantações tradicionais não têm o nível de produtividade que poderiam ter. Então, a ideia dele é a seguinte: olha, se as empresas vierem, a gente vai ter propriedades maiores e elas vão poder investir em um maior nível de produtividade. Tá? No primeiro momento, ele não quer que as pessoas vendam as propriedades para as empresas, não. Eles querem que as pessoas aluguem, tá? As propriedades para as empresas. Mas isso, como eu estou dizendo, é preocupante porque você vai colocar a empresa no meio, cara, ela vai buscar o lucro, ela vai buscar uma produtividade ainda maior. Então a tendência é que o número de agrotóxicos, né, o volume de agrotóxicos aumente também. A tendência é que o Japão vá gastar ainda mais grana com agrotóxicos, porque uma grande empresa ela vai mirar o lucro, ela vai mirar lá na frente a capacidade produtiva, certo? Mas é um desafio. Percebam que, apesar de ser um país com o IDH alto, apesar de ser um país que é a terceira maior economia do mundo, tá? É um país muito interessante do ponto de vista econômico, estável do ponto de vista político, que oferece uma boa qualidade de vida para a sua população. O Japão tem as suas questões, tá certo? O Japão tem questões geopolíticas importantes aí, tá? Porque hoje, por exemplo, não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, não é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E é claro que isso incomoda, tá? Um país do tamanho do Japão, né? Da grandeza do Japão. Eles queriam, assim como a Alemanha, mas está difícil de convencer a cúpula do Conselho de Segurança da ONU de fazer essa abertura. Então, isso é uma questão geopolítica importante. Como lidar? Aí vem uma outra questão: como lidar com o crescimento da China, vizinha ali? Está crescendo do ponto de vista econômico bastante e, sem dúvida nenhuma, tende a rivalizar com o Japão aí do ponto de vista econômico. Hoje, são os dois maiores parceiros da Ásia, tá? China e Japão. Mas é claro que na medida em que. E outra, né? Uma pitada, um requinte de crueldade aí. China e Japão são inimigos históricos. Tá? Então, é claro que o crescimento econômico da China faz o japonês abrir um pouquinho mais os olhos, tá certo? Então, é uma outra questão. Vizinho deles ali também tem a Península da Coreia, que é muito tenso, principalmente por causa da Coreia do Norte, tá certo? E em meio a todas essas tensões, tem geopolítica, essas preocupações geopolíticas e as questões internas que eu mostrei aqui, tá? Questões ligadas à população, que eles têm que resolver, essa questão agrária e tudo isso. Ainda tem vulcão, tsunami, terremoto
né, na cabeça dos caras. Então, não tem moleza para ninguém. Essa coisa de a gente achar que a vida em outros países vai ser lindo, vai ser o paraíso e tal, vai ser tudo ok, tudo de boa. Cara, isso é a maior furada que às vezes as pessoas são convencidas disso, né? Mas, bom, não tem um problema, mas vai ter outro, não tem uma questão que aqui no Brasil de repente é muito séria, mas vai ter outra. O que acontece aí com eles? Tá certo? Então, cada um com seus problemas, cada um com as suas questões. Tá certo, galera? Então, esses foram os destaques aí, tá? O que mais tentei separar para vocês aí o que mais aparece no vestibular também, tá certo? E a gente na semana que vem entra no mundo indiano, tá bom? Forte abraço para todo mundo, abraços e beijos aí, até a próxima.